Eram 22h37 de uma terça-feira quando forcei o cadeado do anexo no fundo da casa de Leonora. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos ouvidos. O metal cedeu com um estalo seco que ecoou pelo quintal escuro. Empurrei a porta pesada, isolada acusticamente. Detalhe que eu só entenderia depois. O cheiro me atingiu primeiro. Uma mistura de lavanda sintética, suor rançoso e algo químico que eu não conseguia identificar. Acendi a lanterna do celular. O feixe de luz cortou a escuridão e encontrou uma cama no centro do quarto. Leonora estava deitada de costas, vestindo uma camisola branca amarelada de suor. Os cabelos, sempre impecáveis, grudados na testa. Os lábios rachados e os olhos. Meu Deus, os olhos dela estavam abertos, mas não me viam. Vidrados. Sem foco, como se ela estivesse olhando através de mim, através das paredes, através do mundo. Me aproximei tremendo. Leonora Esteves Brandt, minha amiga de 34 anos, a mulher mais racional e metódica que eu conhecia, estava ali, respirando devagar. Viva, mas ausente. Toquei seu rosto. Ela estava quente demais, desidratada. Tentei chamar seu nome 3 vezes. Nada. Apenas um gemido baixo, gutural, como se estivesse emergindo de um lugar muito fundo e escuro. Foi quando ouvi a sirene da ambulância que eu mesma havia chamado 10 minutos antes. As luzes vermelhas e azuis começaram a pintar as paredes do anexo. Empregada Rosa chorava na porta, repetindo que tinha medo, que ele havia prometido que estava tudo bem, que ela precisava do dinheiro. Policiais entravam no quintal. E eu segurava a mão fria de Leonora, sussurrando que estava ali, que ela estava segura agora, que eu tinha chegado, mas eu sabia que havia chegado quase tarde demais. Deixa eu te contar como chegamos até aqui. Como uma engenheira agrônoma de 62 anos, viúva, racional, independente, dona de uma fortuna de quase 9 milhões de reais, acabou trancada num quarto nos fundos da própria casa, dopada por 13 dias seguidos, enquanto um golpista preparava documentos para roubar tudo dela. E como eu, Iris Tavares Monção, ex-gerente de prevenção de fraudes da Vivo, amiga de décadas, usei cada truque que aprendi em 22 anos, rastreando celulares para encontrá-la antes que fosse tarde demais. Esta história começa 13 dias antes daquela terça-feira. Começa num sábado de manhã, em que Leonora não apareceu para nossa caminhada. Conheci Leonora Esteves Brandt em 1990. Ambas estávamos fazendo pós-graduação na USP, eu em telecomunicações, ela em engenharia agrícola. Moramos juntas por 2 anos numa república em Pinheiros. Eu a vi acordar às 5 da manhã para estudar cálculos de vazão de água. Vi ela defender tese sobre irrigação sustentável. Vi ela se apaixonar pelo Geraldo, engenheiro civil, num congresso técnico. Fui madrinha no casamento deles. Ela foi madrinha do meu. Nossas vidas seguiram paralelas por décadas. Carreira, filhos, a correria. Mas foi depois que Geraldo morreu, há 3 anos e 7 meses, que nossa amizade se aprofundou de novo. Infarto fulminante aos 68 anos, na quadra de tênis. Sem despedida. Sem última conversa. Leonora ficou destroçada, não pelo drama do luto. Ela era racional demais para isso, mas pela sensação de conversa inacabada, pequenas brigas não resolvidas, coisas não ditas. Eu estava lá. Fui praticamente todos os dias nos primeiros meses. Vi ela tentando dormir e não conseguindo. 3, 4 horas fragmentadas por noite, quando conseguia. E pior, 8 meses atrás, desenvolveu um zumbido constante no ouvido esquerdo. Tinnitus, disseram os médicos. Não tem cura. Aprenda a conviver. Mas como você convive com um chiado agudo 24 horas por dia, 7 dias por semana? Como você dorme com uma sirene tocando dentro da sua cabeça? Leonora tentou tudo. Remédios convencionais, Rivotril, acupuntura, terapia, nada funcionava completamente. E ela, que havia passado 35 anos fazendo cálculos precisos, medindo solos, desenvolvendo sistemas de irrigação patenteados que renderam mais de 4 milhões de reais, ela estava desesperada por uma solução. Qualquer solução. Os filhos moravam longe. Rafael em Portugal, trabalhando em empresa de tecnologia. Marina no Canadá, casada com um canadense. Visitavam 2 vezes por ano. Videochamadas semanais, sempre superficiais. Leonora tinha autonomia total. Ninguém questionava suas decisões. E ela, orgulhosa da própria independência, detestava ser tratada como velha frágil
que precisava de supervisão. Foi aí que começamos nossa rotina. Caminhada todo sábado, às 7 da manhã no Ibirapuera. 3 anos sem faltar um único sábado. Leonora sempre pontual, sempre avisando se ia viajar. Almoçávamos juntas 2 vezes por mês. Eu via ela lutar contra a insônia, contra o zumbido, contra a solidão que não admitia sentir. E foi exatamente essa combinação: insônia, zumbido, busca desesperada por alívio, filhos distantes, orgulho de autonomia, que a tornou alvo perfeito. Leonora conheceu Túlio Henrique Sampaio na sala de espera da clínica de fisioterapia em Moema. Foi no início de maio. Ela fazia sessões semanais para dor na coluna. Décadas medindo irrigação em fazendas cobraram seu preço. Eu lembro dela mencionando casualmente, 2 semanas depois: conheci um terapeuta interessante, Iris. Ele trabalha com sono, com óleos essenciais. Disse que pode ajudar com o zumbido. Fiquei em alerta imediatamente, não por desconfiar dele especificamente, mas porque eu sabia. Leonora estava vulnerável. Qualquer um oferecendo cura milagrosa teria a atenção dela. Ele tinha 51 anos, cabelos grisalhos bem cortados, sempre penteados para trás com gel, barba sempre feita, rosto liso que passava a impressão de cuidado meticuloso. Usava roupas em tons terrosos, bege, marrom, verde musgo, colares discretos de pedras que ele chamava de energéticas. Tinha uma tatuagem pequena no pulso esquerdo, símbolo sânscrito que mostrava propositalmente quando mexia as mãos. Porte atlético, voz baixa, pausada. Sorria pouco, mas quando sorria, mostrava dentes muito brancos. Leonora me contou como foi o primeiro encontro. Ela estava na sala de espera quando notou o livro que ele segurava, O Poder Curativo do Sono Profundo. Ela olhou. Ele percebeu e, com voz gentil, perguntou: "Desculpe, percebi que você olhou. Você também tem problemas para dormir?" Ela confirmou. Eles conversaram. Túlio se apresentou como terapeuta holístico, especializado em aromaterapia. Disse que também fazia fisioterapia por tensão acumulada de atender pessoas com dor. "Eu acabo absorvendo a energia deles", explicou com um sorriso cansado. Contou que trabalhava com sono reparador através de óleos essenciais e frequências sonoras. Não ofereceu nada, apenas plantou a semente. 3 sessões depois, encontraram-se novamente. Desta vez, Leonora perguntou mais. Ele deu o cartão. "Só se você quiser experimentar, sem compromisso." A primeira consulta foi gratuita. 60 minutos de anamnese detalhada. Ele perguntou sobre o zumbido, sobre a insônia, sobre a vida pessoal. Demonstrou conhecimento técnico. Falou de ouvido interno, de sistema nervoso parasimpático, de ritmos circadianos. Depois misturou com termos como energia vibracional e frequência de cura. Preparou um blend personalizado de óleo. Deu de presente. "Você precisa experimentar sem pressão", disse. Leonora dormiu 5 horas seguidas pela primeira vez em meses. Pode ter sido placebo, pode ter sido cansaço acumulado, pode ter sido sorte, mas ela acordou diferente, esperançosa. Voltou na semana seguinte. Foi quando ele começou a adicionar pequenas doses de clonazepam líquido diluído nos óleos. Ela não sabia. Ninguém sabia. O que Leonora achava que era blend natural de lavanda e camomila era, na verdade, benzodiazepínico dissolvido. Ela dormia melhor porque estava sendo sedada e começava a desenvolver dependência. Na 3ª semana, Túlio mencionou casualmente que também era viúvo. Esposa morta há 5 anos. Mentira elaborada. Ele nunca foi casado, mas criou uma narrativa perfeita. Homem que perdeu alguém e encontrou cura na espiritualidade. Leonora se identificou completamente. Começou a vê-lo não só como terapeuta, mas como alguém que entendia. Na 4ª semana, ele a convidou para a caminhada no parque. Para conectar com a natureza, disse, parte do tratamento. Foi a primeira interação fora do consultório. Conversaram por 2 horas. Ele era excelente ouvinte. Demonstrava interesse genuíno falso. Citava autores que impressionavam. Leonora saiu encantada. E eu comecei a perceber mudanças. O primeiro sinal foi sutil. Leonora começou a usar palavras diferentes. Energia vibracional. Frequência de cura, despertar espiritual, vocabulário que nunca havia usado. Quando eu comentei, ela respondeu com irritação. "Você não entende porque não passou por isso, Iris. Você nunca teve insônia crônica. Você nunca ouviu zumbido 24 horas por dia." Tudo bem, pensei. Ela está explorando alternativas. Não é crime. O segundo sinal foi mais concreto. Ela faltou à caminhada de sábado, pela primeira vez em 3 anos. Sem avisar com antecedência. Mandou mensagem às 6h50 da manhã, dizendo que não estava se sentindo bem. Estranhei,
mas respeitei. No sábado seguinte, ela apareceu, mas estava diferente. Sonolenta, movimentos um pouco lentos. Durante a caminhada, tropeçou 2 vezes em irregularidades pequenas no asfalto. Leonora, que tinha equilíbrio perfeito de quem passou décadas em terrenos agrícolas irregulares. O terceiro sinal veio da filha dela. Marina ligou preocupada. Mãe transferiu R$80 mil para uma conta que eu não conheço, disse. Ela tem acesso read-only à conta da mãe para emergências. Arranjo que Leonora havia feito por segurança. Quando Marina perguntou à mãe sobre a transferência, Leonora explodiu. Não preciso dar satisfação. É meu dinheiro. Tomei decisões financeiras a vida inteira. Marina ficou magoada. Me ligou pedindo para eu conversar com a mãe. Almocei com Leonora 3 dias depois. Tentei abordar o assunto com delicadeza. Ela estava investindo em quê? Projeto terapêutico, respondeu vagamente. Um retiro nas montanhas. Túlio está desenvolvendo. Vou ser sócia vitalícia, pressionei. Mas você viu o terreno? Conhece o projeto? Ela se irritou. Por que todo mundo quer me controlar? Vocês acham que eu sou senil? Que perdi capacidade de discernimento? Foi durante esse almoço que notei a sonolência desproporcional. Eram 13 horas. Meio do dia. Leonora quase cochilou na mesa, os olhos fechando, a cabeça pendendo. Ela se assustou, desculpou-se, disse que não havia dormido bem na noite anterior, mas percebi outra coisa. Quando pegou o copo de água, derrubou. 2 vezes. Descoordenação motora. Movimentos lentos, travados. Como se estivesse sob efeito de algo. Leonora sempre foi impecável. Cabelo escovado, roupa passada, unhas pintadas. Mas naquele almoço, ela estava desleixada. Roupa amarrotada. Cabelo sem escova, unhas sem esmalte. Detalhes pequenos que significavam muito, porque ela nunca se apresentava assim. Voltei para casa inquieta. Não tinha provas de nada, apenas sensação ruim. Pesquisei Túlio Henrique Sampaio, terapeuta holístico, no Google. Encontrei site bonito, profissional, fotos dele em consultório zen, depoimentos de clientes satisfeitos, certificações internacionais em terapia energética integrativa. Tudo parecia legítimo. Mas eu tinha aprendido, em 22 anos prevenindo fraudes na Vivo, que a aparência de legitimidade é exatamente o que golpistas vendem. Se você conhece alguém que mudou repentinamente o vocabulário, que se irrita quando questionada sobre dinheiro, que está sonolenta fora de hora, deixe seu like, porque os sinais estavam todos ali. Eu só precisava aprender a lê-lo. As semanas seguintes foram uma descida gradual que eu acompanhei impotente. Leonora cancelou o jantar com amigas da faculdade. Parou de postar fotos de plantas no Instagram. Hábito de anos, 3 a 4 posts por semana sobre orquídeas e samambaias do jardim. 62 horas sem responder mensagens no grupo de WhatsApp da família. Marina ligava preocupada. Rafael mandava e-mails do Portugal. Leonora respondia com frases curtas, genéricas. Faltou a 2ª caminhada de sábado, depois a 3ª, a 4ª. Eu ia até a casa. Leonora atendia, mas não me convidava para entrar. Estava tudo bem, dizia, apenas cansada, focando no tratamento. Precisando de espaço. Na 5ª semana, passei na casa sem avisar e vi a obra no quintal. Anexo nos fundos. Operários instalando isolamento acústico nas paredes. Leonora explicou empolgada. É meu santuário pessoal, Iris. Espaço de meditação profunda. Túlio está me ajudando a criar ambiente perfeito. Sem barulhos externos. Sem interferências. Vou poder finalmente descansar de verdade. Túlio apareceu brevemente. Educado, mais frio. Olhos que me mediram e me descartaram. Ele sabia que eu era a ameaça. Cumprimentou com um aperto de mão firme demais. Sorriu com dentes muito brancos. Depois voltou para dentro da casa como se fosse dono do lugar. Tentei conversar com Leonora sobre limites, sobre prudência. Ela cortou. Você está com ciúme? Porque finalmente encontrei alguém que me entende? Túlio passou pelo que passei. Ele sabe o que é perder alguém e não conseguir dormir. Você não sabe. As palavras doeram porque eram injustas. Eu sabia. Eu estava ali. Mas Túlio havia plantado sementes de desconfiança tão bem que Leonora estava começando a me afastar. Os extratos bancários que Marina me mandou mostravam pagamentos semanais de R$800 para consultório THS.
Túlio Henrique Sampaio. Gastos de 35 mil na construção do anexo. Compras em lojas de materiais de construção. Tudo saindo da conta de Leonora. Tentei falar com a empregada Rosa. Ela desviava o olhar. Dizia que a patroa estava bem, só precisava de descanso. Mas havia nervosismo na voz. Mãos tremendo quando segurava a porta. Na 9ª semana, Leonora esqueceu o nome do filho. Estávamos almoçando. Último almoço antes do desaparecimento. E ela mencionou o menino. Vive em algum lugar da Europa. Corrigi. Rafael, Leonora. Seu filho se chama Rafael e mora em Portugal. Ela piscou confusa. Claro, Rafael. Por que eu disse o menino? Depois riu, constrangida. Estou cansada demais, mas não era cansaço, era sedação progressiva. O cérebro começando a falhar sob efeito de benzodiazepínicos acumulado. Memória de curto prazo comprometida. Coordenação motora prejudicada. Na 10ª semana, Marina me ligou desesperada. Mãe disse que vai fazer retiro de 15 dias. Nas montanhas. Cura profunda. Não deu endereço. Não deu telefone de emergência. Apenas disse que vai desligar o celular para desintoxicar de radiações. Tentei argumentar que ela deveria ao menos deixar localização, mas ela se irritou. Disse que estou sufocando ela. 3 dias depois, Leonora parou de responder completamente. Celular tocava. Ia direto para a caixa postal. Mensagens entregues, mas não lidas. 24 horas, 48 horas, 72 horas. Foi quando entrei em modo profissional. Sábado de manhã. Leonora deveria estar no Ibirapuera para nossa caminhada. Não apareceu. Não respondeu mensagens. 3 dias de silêncio total. Voltei para casa, liguei o computador e acessei o sistema legado da Vivo. Login que eu mantinha ativo, tecnicamente não legal, mas funcional. Inseri o número da linha de Leonora, número que eu conhecia de cor depois de décadas de amizade. O sistema carregou. Histórico de localização dos últimos 15 dias. E foi ali que eu vi. O celular estava ligado, conectado, transmitindo dados, mas parado, completamente parado no endereço da casa dela em Morumbi. Nenhuma movimentação, nenhum deslocamento. 10 dias na mesma RB, mesma estação rádio base. Se Leonora estivesse em retiro nas montanhas a 180 quilômetros de São Paulo, como ela havia dito, o celular teria feito handoff entre 30 a 40 torres diferentes ao longo do trajeto. O histórico mostraria pontos de conexão espalhado, mas mostrava 0 handoffs, 0 movimento. Apenas uma ERB. A mesma. Leonora nunca havia saído de casa. Liguei para Marina no Canadá. Eram 5 da manhã no horário dela, mas eu não podia esperar. Confirmei que a mãe havia dito estar em retiro. Confirmei que não havia dado endereço. Marina estava preocupada também. Mãe não enviou mensagem de parabéns no aniversário do Benjamin. Era aniversário de 3 anos do neto dela 2 dias atrás. Leonora nunca esqueceria. Tinha alarme no celular programado há 3 anos especificamente para isso. O fato de o celular estar ligado, mas nenhuma mensagem ter sido enviada, significava apenas uma coisa. Leonora não tinha controle do próprio celular. Pesquisei Túlio Henrique Sampaio mais profundamente. Encontrei o site profissional, mas busquei registros oficiais. Conselho Regional de Medicina? Não existe registro. Conselho de Psicologia? Nada. Associação Brasileira de Terapeutas? Nome não consta. As certificações internacionais que ele exibia eram bonitas. Mas quando tentei verificar, os sites das instituições nem existiam. Liguei para um contato na Polícia Federal. Pedro, investigador que me devia favores de quando eu havia ajudado em caso de clonagem de linhas em 2019. Passei o CPF de Túlio que encontrei em documento público de abertura do consultório. Pedro voltou em 20 minutos. 2 registros de estelionato. Um em 2015, condenado, cumpriu 14 meses em regime semiaberto. Outro em 2018. Processo arquivado por falta de provas. Nome verdadeiro: Evandro Ramos Costa. Túlio Henrique Sampaio é identidade falsa. Senti o coração acelerar. Golpista confirmado. Mas onde estava Leonora? Fui até a casa dela às 18 horas daquele sábado. Rosa, a empregada, atendeu nervosa. Disse que Leonora estava em retiro e não podia ser perturbada. Insisti, pressionei. Disse que era madrinha da filha, que estava preocupada, que precisava pelo menos ver que ela estava bem. Rosa começou a chorar. Confessou que havia sido instruída a não deixar ninguém entrar no anexo por 2 semanas. Túlio havia dito que era parte do tratamento de isolamento sensorial. Retiro de despertar. Ele vinha 3 vezes por dia trazer comida e chás. Chás. Pedi para ver o anexo. Rosa me levou até o fundo do quintal. Porta de madeira maciça.
Cadeado trancado por fora, por fora. Pacientes em retiro voluntário não ficam trancados por fora. Prisioneiros ficam. Perguntei há quanto tempo Leonora estava ali. 13 dias. Rosa respondeu chorando. Ele me pagou 5.000 reais para não contar para ninguém. Eu preciso do dinheiro, mas estou com medo. Ela não está bem. Voltei para casa. Liguei para Pedro na Polícia Federal. Expliquei tudo. Ele disse que precisava de mandado para entrar na propriedade. Processo que levaria dias. Argumentei que havia risco de vida imediato. Pedro disse que ia tentar acelerar, mas sem garantias. Não podia esperar. Você deve estar pensando que eu deveria ter esperado as autoridades, que deveria ter seguido protocolos. Mas deixa eu te explicar algo. Quando você trabalha 22 anos em prevenção de fraudes, você desenvolve instinto. Você sente quando uma vítima está em perigo agora. E meu instinto estava gritando que Leonora não tinha dias. Talvez nem horas. Voltei à casa de Leonora às 22 horas daquele sábado. Levei Marcelo, advogado amigo, como testemunha. Rosa abriu a porta apavorada. Expliquei que ia arrombar o cadeado, que ela não seria responsabilizada se cooperasse, que precisava contar a verdade. Rosa desmoronou. Confessou que Túlio a havia encontrado num momento vulnerável. Ela mesma era vítima de golpe em 2019. Perdeu 40.000 reais para falso pastor que prometeu curar depressão dela. Túlio descobriu isso e a manipulou. Desta vez, você vai ganhar dinheiro em vez de perder. 5.000 reais só para mentir. Só para não deixar ninguém entrar por 2 semanas. Ele prometeu que Leonora estava bem, que era tratamento diferenciado. Fomos até o anexo. Marcelo tinha pé de cabra no carro. Longa história. Forcei o cadeado. Metal cedeu. Abri a porta pesada. Cheiro de lavanda sintética misturado com suor. Quarto de 20 metros quadrados. Cortinas blackout. Cama no centro. Mini geladeira. Banheiro. Isolamento acústico nas paredes. Agora eu entendia por quê. Leonora estava deitada. Olhos abertos, mas vidrados. Incapaz de responder. Toquei o rosto dela. Quente demais, desidratada, lábios rachados, camisola grudada de suor. Chamei o nome dela 3 vezes. Nada. Apenas um gemido. Liguei para 192. Depois fotografei tudo com o celular. Frascos de óleos essenciais na mini geladeira. Frascos de chás preparados. Documentos espalhados numa mesinha. Procuração com assinatura de Leonora que parecia tremida, forçada. Contratos de venda do apartamento em Moema, preparados mas não assinados ainda. Laptop aberto mostrando extratos bancários. 320.000 reais transferidos nos últimos 10 dias para a conta que eu não reconhecia. Ambulância chegou em 12 minutos. Paramédicos entraram, mediram sinais vitais. Pressão baixa, pulso fraco, desidratação severa, confusão mental. Coletaram sangue para análise toxicológica imediata. Soro na veia, oxigênio. Maca. Leonora sendo carregada enquanto Rosa chorava e Marcelo documentava tudo. Polícia chegou 5 minutos depois. Mostrei os documentos, as transferências, os frascos. Expliquei sobre Túlio Henrique Sampaio. Nome falso, verdadeiro nome, Evandro Ramos Costa. Golpista condenado. Expliquei sobre os 13 dias trancada, sobre Rosa subornada. Sobre celular que nunca saiu da casa, apesar da história de retiro nas montanhas. Foi quando Pedro, da Polícia Federal, ligou. Ele havia conseguido dados adicionais. Evandro Ramos Costa tinha 5 vítimas confirmadas nos últimos 8 anos. Mulheres viúvas ou divorciadas entre 55 e 72 anos. Patrimônio entre 800 mil e 4 milhões de reais. Total roubado. Aproximadamente 2 milhões e 100 mil reais. Ele usava 4 nomes falsos diferentes. Método sempre similar. Terapeuta holístico, promessa de cura, isolamento progressivo, sedação, transferências bancárias. A análise toxicológica voltou 3 horas depois. Leonora tinha no sangue concentrações de clonazepam e zolpidem 4 vezes acima do nível terapêutico. Sedação forçada. Administração prolongada. Dependência química já estabelecida. Os frascos de óleos e chás foram enviados para a perícia criminal. Resultado em 48 horas. Benzodiazepínicos dissolvidos. Presença de clonazepam em concentração perigosa nos líquidos que Leonora achava que eram apenas aromaterapia natural. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando peritos vasculharam o anexo completamente.
encontraram microcâmera escondida atrás de um quadro zen na parede, gravando 24 horas por dia. Túlio tinha arquivo de vídeos de Leonora dopada, confusa, assinando documentos sem entender. Seguro perfeito. Se ela acordasse e tentasse denunciar, ele ameaçaria divulgar vídeos humilhantes. E havia outra coisa. Aquele difusor de óleos essenciais importado da Tailândia que ele havia dado de presente para Leonora usar no quarto principal dela. Perícia desmontou. Reservatório secundário oculto instalado. Gotejamento controlado de clonazepam líquido que evaporava junto com os óleos. Leonora inalava sedativo todas as noites durante meses, achando que era lavanda. Modificação artesanal, profissional, premeditada. Evandro não era amador. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Se você ficou indignado com esse nível de manipulação, deixe seu like, porque ainda falta a parte mais importante: pegá-lo. Leonora estava no hospital Albert Einstein, se recuperando. Soro, medicação para desintoxicação gradual dos benzodiazepínicos. Confusão mental começando a dissipar, mas ela ainda não conseguia falar muito. Ainda não entendia completamente o que havia acontecido. Marina chegou do Canadá no voo da manhã seguinte. Ficou em choque quando viu a mãe. 62 anos, parecendo 80. Pele pálida, olheiras profundas, mãos tremendo por abstinência química. Quando perguntei ao médico sobre prognóstico, ele foi direto. Ela teve sorte. Mais uma semana naquelas condições e teríamos falência de órgãos. Desidratação severa. Possivelmente morte, mas ainda havia um problema. Evandro. Ele não sabia que Leonora havia sido resgatada. Sua rotina era visitá-la 3 vezes ao dia, 8 da manhã, 14 horas, 21 horas, para trazer comida e chás sedativos, manter ela num estado semiconsciente. No dia do resgate, sábado à noite, ele ainda não havia aparecido. Domingo de manhã, Pedro me ligou com proposta. Vamos fazer operação para pegar ele em flagrante. Voltar tudo ao normal no anexo. Fingir que ninguém sabe de nada. Esperar ele aparecer. Prendê-lo com evidências frescas. Peritos reinstalaram o cadeado. Colocaram boneca embrulhada em cobertores na cama. De longe, na penumbra do quarto, passaria por Leonora. Instalaram câmera de vigilância escondida. 3 policiais à paisana esperando no quintal dos fundos. Rosa concordou em cooperar. Abrir portão normalmente quando ele chegasse. Mas havia urgência. Nos extratos bancários que conseguimos acessar via mandado, descobrimos que Evandro já havia transferido 320 mil reais. E havia mais. Ele havia preparado todos os documentos para a venda do apartamento de 2,5 milhões em Moema. Documentos com assinatura de Leonora dopada. Se ele percebesse que foi descoberto, fugiria. Mudaria de identidade novamente. Patrimônio desapareceria em contas offshore. E ele nunca seria pego. Domingo, 20 horas, todos posicionados. Eu estava escondida na casa com Marcelo e Pedro. Câmera do anexo transmitindo ao vivo. Silêncio tenso. Esperando. 21 horas e 15 minutos. Som de carro estacionando na rua. Passos no quintal. Evandro entrou com marmita térmica e frasco de chá escuro. Usava roupa de yoga. Cara de paz. Sorriso sereno falso. Ele abriu o cadeado. Entrou no anexo. Acendeu apenas uma luz fraca. Colocou a marmita na mesinha. Aproximou-se da cama. Nem olhou direito para a figura sob cobertores. Apenas deixou o frasco de chá na mesinha de cabeceira. Murmurou algo sobre respirar fundo e aceitar a cura. Depois saiu. Trancou o cadeado por fora novamente. Quando chegou no portão e estava saindo, Pedro deu sinal. 3 policiais apareceram. Evandro tentou correr. Não conseguiu. Foi cercado em segundos. Algemas. Voz de prisão, flagrante por cárcere privado, estelionato, administração de substância nociva. Eu saí da casa. Fui até onde ele estava algemado. Nossos olhos se encontraram. Evandro me reconheceu imediatamente. A amiga que sempre foi ameaça. Ele tentou manter a máscara de calma. Pedro perguntou: onde está Leonora Esteves Brandt? Evandro respondeu com voz serena: ela está em retiro voluntário, tratamento diferenciado, cura profunda. Ela quis isso. Mostrei meu celular para ele. Fotos do anexo, de Leonora desidratada na cama, dos frascos com benzodiazepínicos, dos documentos forjados, das transferências bancárias, das vítimas anteriores que Pedro havia localizado. Evandro, falei com voz firme. Seu nome verdadeiro é Evandro Ramos Costa. Você tem ficha por estelionato. 5 vítimas nos últimos 8 anos. 2,1 milhões roubados.
E acabou. A máscara caiu. O sorriso sereno desapareceu. Ele tentou argumentar que Leonora havia concordado com tudo, que eram consultas legítimas, que qualquer transferência foi voluntária. Mas Pedro mostrou o vídeo do anexo. Leonora dopada demais para sequer levantar a cabeça. Evandro foi levado. Carro de polícia desaparecendo na noite. O processo foi rápido, porque as evidências eram devastadoras. Evandro Ramos Costa foi indiciado por estelionato qualificado, cárcere privado, lesão corporal por administração de substância nociva, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão. 3 das 5 vítimas anteriores aceitaram testemunhar. Mulheres entre 60 e 68 anos, todas viúvas. Todas haviam sido seduzidas pelo mesmo método: terapeuta holístico, promessa de cura, sedação gradual, transferências bancárias. Uma havia perdido R$400 mil. Outra, 600 mil. A terceira, 800 mil. Todas sentiram vergonha profunda. Demoraram anos para falar, mas agora, vendo que não estavam sozinhas, encontraram coragem. Rosa, a empregada, recebeu perdão judicial por ter cooperado completamente. Testemunhou sobre como Evandro a havia manipulado usando o trauma anterior dela. Como ele explorou vulnerabilidade de alguém que já havia sido vítima para transformá-la em cúmplice. Perícia apresentou relatórios técnicos, difusor modificado com compartimento secreto, análise química dos óleos e chás mostrando benzodiazepínicos, vídeos da microcâmera escondida, histórico de localização do celular de Leonora, provando que ela nunca saiu de casa, apesar da história de retiro nas montanhas, e o app de monitoramento de sono, detalhe que acabou sendo crucial. Leonora usava há anos um aplicativo para controlar insônia, app que registrava movimento no colchão via acelerômetro do celular. Baixei dados de 90 dias. Padrão normal dela mostrava 3 a 4 horas de sono fragmentado por noite. Gráficos irregulares, muito movimento. Mas nos últimos 15 dias, período do retiro forçado, os gráficos mostravam 14 a 16 horas de sono profundo contínuo. Impossível, naturalmente. Evidência visual perfeita de sedação forçada. Promotoria pediu pena de 12 a 18 anos. Defesa tentou argumentar diminuição de responsabilidade, consentimento das vítimas, ausência de violência física. Mas juíza foi implacável. Isso não foi tratamento alternativo. Foi crime premeditado, calculado, executado com conhecimento técnico para subjugar vítimas vulneráveis e roubar patrimônio dela. Bens de Evandro foram bloqueados judicialmente, R$187 mil recuperados. Ele já havia gasto o resto em carros, viagens, investimentos. Consultório fechado. Registro falso de terapeuta cancelado. Nome em lista de procurados caso tentasse abrir nova identidade. Inscreva-se neste canal se você quer ver mais histórias de mulheres protegendo mulheres. Porque ainda falta a parte mais importante: a reconstrução. Evandro Ramos Costa foi condenado a 15 anos em regime fechado. Sentença serviu de precedente. Primeira vez no Brasil que golpista de relacionamento foi condenado especificamente por sedação forçada como método de cárcere privado. As vítimas anteriores processaram civilmente, recuperaram parte do dinheiro através de bloqueios judiciais e venda forçada de bens dele. Não foi tudo, mas foi algo. Mais importante, elas se conectaram, formaram grupo de apoio. Começaram a falar publicamente sobre golpes afetivos. Quebraram o silêncio que Evandro contava que elas manteriam por vergonha. Rosa conseguiu outro emprego através de programa de reintegração de vítimas indiretas de crime. Fez terapia. Processou o falso pastor que a havia roubado em 2019. Caso foi reaberto com base em novas evidências. Ela se tornou voluntária em ONG que ajuda mulheres vítimas de estelionato. 3 meses depois da condenação, Ministério Público abriu investigação sobre clínicas compartilhadas que alugavam espaços sem verificar credenciais. 2 clínicas foram multadas. Legislação estadual mudou. Agora é obrigatório verificar registro profissional antes de alugar consultório para terapeutas. Leonora passou 6 dias em hospital se recuperando. Desidratação foi tratada, mas desintoxicação dos benzodiazepínicos foi processo longo e doloroso. Ela havia desenvolvido dependência física. O corpo dela precisava das substâncias. Retirada causou ansiedade, tremores, insônia ainda pior.
náuseas. Médicos tiveram que diminuir dosagem gradualmente durante 8 semanas. Marina ficou 1 mês inteiro com ela. Rafael veio de Portugal por 15 dias. Leonora chorou muito, vergonha profunda. Como eu fui tão burra? Como eu não vi? Eu sou engenheira, racional, metódica. Como eu permiti isso? Sentei na cama do hospital e segurei a mão dela. Leonora, você não foi burra. Você foi vítima de criminoso experiente que tinha conhecimento técnico real de farmacologia. Ele usou sedativos para comprometer seu julgamento. Explorou sua vulnerabilidade específica. Insônia, zumbido, solidão. Nada disso foi culpa sua. Mas a recuperação emocional foi mais difícil que a física. Leonora fez terapia intensiva, 2 sessões por semana durante 8 meses. Trabalhou trauma, confiança quebrada, vergonha. Demoliu o anexo. Não suportava olhar para ele. Contratou empresa para arrasar completamente. No lugar, plantou o jardim de lavandas. Ironia deliberada, ressignificando a planta que Evandro havia usado como fachada. Mudou todas as fechaduras. Instalou sistema de alarme. Câmeras de segurança. Não por paranoia, mas por necessidade de recuperar sensação de controle. Insônia e zumbido continuaram. Não havia cura mágica. Mas Leonora parou de buscar soluções milagrosas, aceitou grupo de apoio, terapia cognitivo-comportamental para insônia, aceitou que algumas coisas não têm solução rápida e que está tudo bem. 1 ano depois do resgate, encontrei Leonora num café em Moema. Ela estava diferente, cabelos mais curtos, grisalhos assumidos, sem maquiagem pesada, aparência natural. Sorriu quando me viu, sorriso genuíno. Não forçado. Contou que havia voltado a trabalhar como consultora, não em irrigação. Essa fase havia passado, mas em mentorias para mulheres empreendedoras no agronegócio, algo que lhe dava propósito sem pressão. Nossa rotina de caminhadas voltou, 3 vezes por semana agora, segunda, quarta, sábado. Leonora nunca mais faltou sem avisar. Valorizava a presença de forma diferente. Ela doou R$100 mil para a ONG, especializada em combate a golpes contra idosos. Virou porta-voz voluntária, deu entrevistas, contou sua história publicamente, não por necessidade de atenção, mas para alertar outras mulheres. Cada vez que falava, recebia mensagens. Aconteceu comigo também. Eu achei que era só eu. Obrigada por falar. Marina voltou para o Canadá, mas ligava 3 vezes por semana. Relacionamento entre mãe e filha se aprofundou através da crise. Rafael criou sistema de videochamada semanal obrigatória. Família mais próxima, ironicamente, por causa do trauma. Leonora não estava curada. Cura implica voltar ao estado anterior. E ela nunca voltaria, mas estava reconstruída. Versão diferente de si mesma. Mais cautelosa com confiança, sim. Mas também mais conectada com pessoas verdadeiras. Mais disposta a pedir ajuda. Mais gentil consigo mesma. Certa manhã, durante caminhada no Ibirapuera, ela parou num banco e disse: Iris, eu preciso te agradecer. Você salvou minha vida, literalmente. Se você não tivesse rastreado meu celular, se não tivesse arrombado aquele cadeado, eu estaria morta. Ou sem nada. Ou ambos. Respondi o que era verdade. Leonora, você teria feito o mesmo por mim. Foi o que amigas de 34 anos fazem. Ela riu. Depois ficou séria. Sabe o que aprendi? Que ser forte não significa nunca precisar de ajuda. Significa saber quando pedir. Eu passei a vida inteira provando que era independente, que não precisava de ninguém. E foi exatamente isso que Evandro usou contra mim. Ele me isolou explorando meu orgulho. Hoje, Leonora lidera grupo de apoio para mulheres que sofreram golpes afetivos. 8 mulheres entre 50 e 72 anos. Todas viúvas ou divorciadas. Todas perderam dinheiro. Todas sentiram vergonha, mas agora, juntas, estão encontrando força. Eu vou às reuniões às vezes, conto sobre sinais de alerta, sobre como rastrear celular se alguém desaparecer, sobre como verificar credenciais de profissionais, informação prática que pode salvar vidas. Porque no final das contas, a melhor defesa contra golpistas não é paranoia, é comunidade. São pessoas atentas umas às outras. São perguntas difíceis feitas com amor. É não virar o rosto quando algo parece errado. Tente se imaginar na situação de Leonora. 62 anos. Viúva há 3 anos. Insônia crônica, zumbido constante, filhos longe. Desesperada por alívio. Alguém aparece oferecendo exatamente o que você precisa ouvir. Conhecimento técnico misturado com empatia. Resultados imediatos. Você confiaria?
Talvez sim, porque todos nós, em momentos vulneráveis, queremos acreditar que existe solução fácil. O que salvou Leonora não foi apenas minha expertise técnica em rastrear celulares, foi o fato de eu não ter desistido, de ter percebido sinais, de ter agido quando algo parecia errado. Foi amizade de décadas recusando-se a aceitar silêncio como resposta.